Shalom, queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade nos nossos metais do tabernáculo, que falamos na semana passada, que o tabernáculo era dividido em três partes, né? A primeira parte era na área externa do tabernáculo, que é o átrio, que na verdade é o símbolo do corpo visível de Cristo, né? E o seu sacrifício de sangue. E que a segunda divisão era a área interna, que se dividia em duas partes, que é o lugar santo, que é a alma invisível, e o segundo, que é o Santo dos Santos, onde o Espírito é invisível, que é o próprio Deus. Então era dividido nessas três partes: átrio, lugar santo e Santo dos Santos, sendo que o átrio é na área externa e o lugar santo e Santo dos Santos é na área interna. Amém? E que o tabernáculo também revela a natureza trina de Deus. E isso não estamos falando de Santíssima Trindade, não. Até porque na Bíblia não tem Santíssima Trindade. Essa doutrina Santíssima Trindade é uma doutrina de homens que vem lá desde a época da Igreja Antiga, né? E isso veio junto com a reforma e muitos crentes também embarcaram nessa. Mas não é sobre a Santíssima Trindade que o tabernáculo revela a natureza de Deus, tá certo? E não revela a Santíssima Trindade, revela a natureza de Deus. Que natureza? A natureza do Pai, a natureza do Filho e o Espírito Santo, do Pai e do Filho. Amém? Muito bem. Na formação do homem, Deus também colocou estas naturezas. Tanto é que o homem é igual ao corpo, que é santuário e vaso. Sabe? Santuário e vaso, né? Que é a formação. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,19. Vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 6,19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois é, Deus nos amou primeiro, não amou? Então, olha só, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos o santuário de Deus. Amém? Nós somos o santuário de Deus. Isso não vem de nós mesmos. Isso vem de Deus. Porque Deus tem misericórdia de nós. Porque Deus nos amou primeiro. Porque Ele nos fez e nos criou para que tivéssemos um relacionamento com Ele. Essa é uma grande prova de que Deus quer que nós relacionemos com Ele. E muitas das vezes colocamos impossibilidades de não servir a Deus e não estarmos relacionando com Ele. Conversando, orando, levando a Ele as nossas dificuldades, levando a Ele as nossas alegrias. Isto é muito importante. Isso deixa o homem mais leve. Isto é cuidar do Espírito. Isto é aquele vaso que nós falamos lá, é deixar-se encher do Espírito. Não é? 2 Coríntios 6,16 diz o seguinte: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, viventes, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que maravilha, né? Que maravilha. Pois é, Ele habita em nós e nós somos o povo dele. Porque Deus vai nos trabalhando, Ele vai trabalhando o vaso dele. Ele é o olheiro, né? Então vai nos trabalhando para podermos crescer na fé, na obediência. A simbologia dada por Deus no funcionamento do tabernáculo para a salvação, porque o tabernáculo apontava tudo para Jesus Cristo, para a morte de Jesus e para a ressurreição e para a salvação nossa. Então por isso que ele diz aqui, ó, a simbologia dada por Deus do
funcionamento do tabernáculo para a salvação do homem coloca diante de nós as duas possíveis relações. Que possíveis relações são essas? A primeira, de Deus até o homem, e a segunda, do homem para com o nosso Criador. Como funciona essa relação? Como funciona? A primeira, Deus faz um trabalho interno dentro de nós, né? De profundas mudanças, de profundas transformações, para que o homem possa se chegar até Deus, né? Até a Ele. É um trabalho feito por Deus maravilhoso através do Espírito Santo dele. Ele vai nos transformando, vai nos preparando, vai tirando tudo aquilo que não presta, vai tirando as nossas vontades de vícios, vai apagando, vai jogando para o mar do esquecimento, e a gente vai caminhando, vai aumentando a nossa fé, vai aumentando a nossa obediência a Deus, vai crescendo, não é? E a segunda começa pelo átrio. Lembra do átrio? O tabernáculo divide no átrio. Divide no lugar santo e no santo dos santos. Então, o átrio, a segunda começa pelo átrio, que é a parte externa, né? Que é o exterior da tenda, começando pela fé. Então, é o início, começando pela fé. Ali o recebimento, a gente recebe ali. Então, recebe, você vai aumentando a sua fé, você vai sendo mais obediente, né? E através de sacrifícios, às vezes nós até dando a nossa própria vida, né? Pois ele disse, olha o que Jesus disse, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Está em Mateus 24, 13. Sabemos que tanto o primeiro quanto o segundo, né, como o segundo, temos de aceitar o Senhor Jesus, porque assim como ele disse, olha o que ele disse, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Esta é a passagem para entrar no tabernáculo, átrio, lugar santo e santo dos santos. O caminho é a entrada, é o átrio, para que você possa entrar no tabernáculo. O tabernáculo representa quem? O Senhor Deus, a presença de Deus. Então é um processo em que temos que ir caminhando, buscando, até estarmos na presença do Senhor, passando por esses processos. Então o átrio, ele é um lugar que nos dá fé, obediência e que possamos crer cada vez mais no nosso Deus, não é? Ao sumo sacerdote da linhagem de Araão era dado uma vez ao ano entrar no dia da expiação do Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro, e aspergir, né, na tampa do caporete, isto é, na tampa da arca. Tinha que aspergir sangue na tampa da arca e aspergir o sangue 7 vezes, tá? Para a purificação dos nossos pecados, não é? Então só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano lá, para levar até ele os nossos pecados, para que pudéssemos ser absolvidos, perdoados, purificados. Expiação é purificação, para que pudéssemos ser purificados, não é? Então, e levava-se 2 bodes. O sumo sacerdote levava 2 bodes. Um para o sacrifício, para o sacerdote, porque o sacerdote também tinha que se purificar, e o outro bode era
para levar os pecados do povo, os nossos pecados, né? O pecado do povo. Então eram 2 bodes, né? Para levar os pecados do povo. E o bode emissário, que era solto no deserto, para Azazel. Por que o bode era o emissário, né? A gente fica emissário, pois esse bode, ele mandava eles para o deserto e em cima do lombo dele mandava os sangues ou os nossos pecados. Esse bode emissário, ele era enviado, né, ao deserto, entendeu? Para levar com ele o sangue ou os nossos pecados. Amém? O pecado do povo, né? Então por isso chamava bode emissário. Amém? E, queridos, na porta da entrada do átrio era escrito assim, ó, o caminho. E quem é o caminho? Já apontava para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Havia um portão de linho com 4 cores. Estes nós iremos ficar sabendo no próximo vídeo. Eu quero aqui deixar com vocês os meus agradecimentos e que vocês possam estudar dentro dessa simplicidade. Estou procurando passar por vocês com a mais profunda simplicidade para que há um entendimento maior, né? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as cores que tinha nesse pano de linho, nessa porta de linho da entrada, tá certo? Se inscreva neste canal para que essa mensagem possa ir mais longe e para que mais pessoas possam aprender mais do Evangelho. E leia a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá conhecimento, é ela que nos ensina a aumentar a fé e a ter mais obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos fez para que nós pudéssemos o adorar. Fiquem todos na paz e que Deus possa falar mais profundo no seu coração. Amém? Fiquem na paz. Tchau.